galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender um pouquinho sobre o sistema cardiorrespiratório. Daí eu organizei a aula da seguinte forma. Nós vamos aprender aqui o conceito, vamos falar um pouquinho sobre o coração, as veias, as artérias e capilares, nós vamos falar sobre o sangue, o ciclo cardíaco, pressão arterial e ritmo cardíaco. Nós iremos falar sobre a pequena e a grande circulação, as alterações no equilíbrio circulatório e quais são as medidas promotoras da saúde. Então, pessoal, como conceito, nós temos aqui, é o sistema responsável pela circulação do sangue, onde há o transporte de nutrição e aporte de oxigênio a todo o corpo. É formado pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. Os vasos sanguíneos englobam o quê? As artérias, as veias e os capilares. Então, pessoal, a principal função do sistema cardiorrespiratório é de levar o quê? Oxigênio, levar nutrientes. O sistema é composto pelo coração, que é uma espécie de quê? De bomba. Ele que bombeia, ele que é o motor. Daí, através as vias de acesso, que são o quê? As veias, as artérias e os capilares, e o veículo, que é o sangue. O sangue que, caminhando pelas veias, pelas artérias, pelos capilares, levam oxigenação, levam nutrientes para todos os tecidos do nosso corpo, tá certo? O coração, pessoal, no lado, ele se divide em 4 câmeras, tá certo? No lado direito do coração, a presença de sangue rico em gás carbônico, sangue desoxigenado. E no lado esquerdo, a presença de sangue rico em oxigênio, que é o sangue oxigenado. O coração ele possui 4 válvulas, que também podem ser chamadas de válvulas cardíacas, sendo a válvula mitral, válvula triscúpide, a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Tá aqui, coloquei uma imagem aqui do coração para vocês. Como é que esse sangue ele entra e como é que ele sai do nosso coração? Ele entra rico em gás carbônico, ele sai rico em oxigênio. Como é que acontece tudo isso? Vou mostrar aqui para vocês. O sangue, pessoal, ele entra através da veia cava, que é essa veia aqui, ó. Tanto inferior, que vem dos membros inferiores, quanto a veia cava superior, que vem dos membros superiores. Ele entra no coração pelo átrio direito, Daí, por pressão, ele desce para o ventrículo direito, tá certo? Passando aqui pela válvula triscúpide. Professor, quais são as funções dessas válvulas? Vou falar para vocês. As funções das válvulas é evitar que haja refluxo, é fazer com que o sangue ele siga um caminho unidirecional, que ele não volte, que ele não se misture. Então, uma vez passada aqui, essa válvula ela, o quê? Ela se fecha. Daí vai encher e por pressão, esse ventrículo direito ele vai contrair-se e vai o quê? Vai jogar esse sangue pela artéria pulmonar. Daí na artéria pulmonar, está aqui a esquerda e está aqui a direita, ela vai para os pulmões. Nos pulmões é que acontece o que nós chamamos de hematose, que é a troca de gás. O sangue rico em gás carbônico troca por oxigênio nas estruturas que são chamadas de alvéolos pulmonares. Esse sangue ele fica rico em oxigênio. Alvéolos pulmonares são as estruturas menores, é onde acontece essa mágica, onde o nosso organismo ele faz a captação do oxigênio. Daí ele retorna ao nosso coração. Ele entra no nosso coração, pessoal, sempre pelos átrios, tá certo? Então esse sangue ele retorna para o coração através das veias pulmonares. Eles adentram aqui o átrio esquerdo, tá certo? Passam pela válvula mitral, enchem o ventrículo esquerdo e através da contração da sístole, esse sangue é jogado pela artéria aorta, que aí sim vai oxigenar todos os tecidos do nosso corpo, tá certo? Então o movimento é esse. Entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, esse sangue, ele através da artéria pulmonar vai para os pulmões, onde o sangue vem rico em oxigênio, retorna ao coração pelo átrio esquerdo, retornando ao átrio esquerdo, ele enche o ventrículo aqui através da sístole, da contração do coração, ele é jogado para alimentar todos os tecidos do nosso organismo, tá certo? Então, as veias,
Artérias e capilares. As veias são vasos que carregam o sangue de outras partes do corpo ao coração. Elas são mais delicadas e finas, possuem válvulas internas que impedem o refluxo sanguíneo. As artérias são vasos que saem do coração para o corpo, carreados de sangue oxigenado. Elas são mais espessas, o suficiente para realizar a contração a cada batimento cardíaco. E os capilares, que são ramificações tanto de artérias quanto veias, mas com um calibre menor, que integram o sistema cardiovascular, permitindo assim a formação de uma rede de comunicação entre eles. Tá aqui, ó, coloquei aqui as imagens. Quando vocês estiverem estudando qualquer coisa relacionada à anatomia, sistema cardiorrespiratório, sempre que vocês visualizarem alguma coisa em azul, aquele sangue ele está o quê? Ele está desoxigenado. São as veias, tá, pessoal? Por isso ele tem essa característica, essa cor azul. É um aspecto ilustrativo. As veias levam ao coração o sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. As artérias, pessoal, tá aqui, ó, já tem essa característica o quê? Vermelhinha, significa oxigênio, aquela coisa ali tem vida, oxigenada, tá oxigenada. Então a ilustração ela recebe essa cor vermelhinha. As artérias levam o sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são mais espessas e dilatáveis. Pessoal, por que as artérias elas são mais espessas, elas são mais dilatáveis que as veias? Porque é pelas artérias que circunda o sangue, o quê? O sangue oxigenado, aquele sangue que está saindo do coração. Então, o sangue, quando ele sai do coração, ele sai com uma certa pressão. Então, essa artéria, esse caminho, ele tem que ser um pouco mais resistente, digamos assim. A veia não, a veia ela já é mais fina, por quê? Porque anatomicamente é o sangue pobre em oxigênio, então é aquele sangue que ele está retornando, ele já não retorna com muita pressão ao coração. Então essa é uma característica das artérias, elas são mais espessas, elas são mais dilatáveis, porque de fato o sangue ele circula por dentro dessas artérias com uma pressão maior. Tanto que é das artérias que a gente tira a pressão arterial, aquele aparelho que é o esfigmomanômetro. Nós iremos ver daqui a pouco. Aí aqui são os capilares. Levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles se ligam às artérias e às veias. Os capilares já são estruturas menorzinhas, com menores calibres, tá certo? O sangue, pessoal. O sangue é um líquido viscoso que assegura o pleno funcionamento entre o sistema do corpo humano. É constituído de plasmas, células sanguíneas e elementos figurados. O plasma é o componente líquido do sangue. Os elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas, são renovados constantemente e possuem o quê? Vida curta. Algumas das funções do sangue são transporte de oxigênio e nutrientes, coagulação, defesa do organismo e regulação da temperatura corporal. Quando nós estudamos lá o sistema muscular, nós vimos que o músculo ele é responsável por aumento da temperatura corporal. Esse sangue também, ele sofre, ele tem um certo aquecimento, tá certo? Quando a gente faz alguma prática de atividade física, de exercício físico, a circulação ela fica mais acelerada, então esse sangue ele acaba aqui por aquecer. O ciclo cardíaco. Existem dois movimentos que o coração faz, que é o da sístole e o da diástole, tá certo? A sístole é o momento que o coração contrai e expulsa o sangue. É o momento de contração. Então, o coração fez uma contração. O que acontece? Ele contraiu, esse sangue ele vai para todo o corpo. Ele é espalhado, ele é enviado. A diástole é o momento que o coração recebe, que ele enche de sangue. É o momento de relaxamento. É o momento que ele aumenta. Tá certo? Então, o músculo, quando ele faz a contração, ele diminui. Ele joga o sangue para o coração, para os pulmões, e quando ele faz a diástole, ele está ali recebendo o sangue. Pressão arterial e ritmo cardíaco. É importante eu falar para vocês, em relação às atividades físicas, o quê? Existem dois tipos, as adaptações agudas e as adaptações crônicas. As adaptações agudas são quais? Aquele tipo de adaptação que o ser humano sofre logo quando ele está praticando a atividade física. Ele está aqui praticando uma atividade física, começa a correr, por exemplo, logo ele vai começar a respirar mais profundamente. Daí existe uma hiperextensão aqui respiratória, daí ele vai começar a suar.
ele vai começar a aquecer. Então, são adaptações que o nosso corpo vai sofrendo para a gente dar um suporte, dar um aporte à necessidade daquilo que nós estamos precisando no momento. Ora, se eu estou correndo, se eu estou me exercitando, se eu estou acelerando aqui, tudo isso vai acontecer de forma mais acelerada com o meu organismo. Então, ele vai se adaptando àquele estímulo. Tá certo? E as adaptações crônicas? Quando eu já começo a fazer isso rotineiramente no meu cotidiano, o que acontece? Algumas coisas vão começar a melhorar, como, por exemplo, o ritmo cardíaco. O ritmo cardíaco de um indivíduo. Está aqui, ó, o ritmo cardíaco. Com uma idade de 18 a 25 anos, o indivíduo em repouso, ele vai ter uma frequência cardíaca normal entre em torno de 70 e 73. Professor, e como é que eu posso fazer com que a minha frequência cardíaca, meu ritmo cardíaco fique melhor? Ele fica em torno de 56 a 61, através da prática de exercícios físicos. E como é que isso acontece? Quando eu começo a trabalhar de forma contínua, meu organismo, meu coração, ele vai trabalhar melhor. É um músculo, o coração é um músculo, então esse músculo ele vai ter mais força. Então, quando ele executar uma sístole, ele vai ser mais eficiente. Então, ele não vai precisar bater mais vezes para oxigenar os tecidos do meu corpo. Às vezes, uma batida vai se valer-se a 3 de um coração mais fraco, digamos assim. Então, esse ritmo cardíaco, ele tende o quê? A diminuir em repouso. Ele tende a ser menor, porque eu vou ter uma eficiência maior. Tá certo? A pressão arterial, ela tende a diminuir também. Tende a gente ter um controle dessa pressão arterial, porque o nosso organismo, ele depende de estímulo. Nós somos um organismo vivo, a gente depende de estímulo para que nós tenhamos uma melhor vida, nós vivemos melhor, digamos assim. Então, tá aqui, eu coloquei esse quadro aqui, ó. Um indivíduo de 18 a 25 anos, se ele tiver com uma frequência cardíaca em repouso, quando ele não está fazendo nada lá, acima de 82 batimentos cardíacos, ele tem que procurar fazer alguma coisa, porque já está bem prejudicado, o coração dele é fraco. Quando nós começamos a praticar atividade física, nossa respiração fica melhor, porque existe um recrutamento, existe uma maior capilarização dos nossos pulmões, digamos assim. Existe um maior recrutamento de alvéolos pulmonares, que são aquelas menores estruturas. Então, às vezes, eles estão lá só dormindo. Então, quando a gente começa a praticar atividade física, a gente começa a recrutar, a gente começa a usar esses alvéolos pulmonares. Então, a gente começa a ter uma eficiência melhor. Daí, essa frequência, esse ritmo cardíaco, turma, ele muda em relação aos sexos, tá? Em relação ao homem e à mulher. O homem, geralmente, ele tem uma capacidade respiratória um pouco melhorzinho que a mulher. Não estou aqui dizendo que o homem é superior à mulher. Estou fazendo uma análise biológica aqui, que o homem ele tem uma capacidade respiratória melhor do que a da mulher. Basta nós imaginarmos aqui uma prova, uma maratona, por exemplo, que é aquelas provas de rua que o atleta corre 42 quilômetros. Os homens aí correm em torno de 2 horas e 1 minuto, 2 horas e 3 minutos. O recorde mundial. As mulheres é em torno de 2 horas e 30. São atletas profissionais. Então a gente consegue ver aí que existe uma certa disparidade nessa capacidade respiratória dos indivíduos. Daí a circulação ela se divide em duas, tá, galera? Pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação tá aqui, ó. É quando o coração ele entra através do átrio direito. O azul que eu já falei para vocês corresponde ao sangue desoxigenado, aquele sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Ele entra no coração pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito e é lançado para os pulmões. Tá certo? Essa é a pequena circulação. Daí a grande circulação é quando? Corresponde ao lado esquerdo do coração. Lado esquerdo, aqui, ó. Então esse sangue, ele já é um sangue o quê? Quando o sangue arterial entra no coração, proveniente dos pulmões, e todo o tecido corporal. Essa é a grande circulação, tá certo? A pequena circulação é o lado direito do coração, é o sangue desoxigenado, e o lado esquerdo do coração é o sangue o quê? Oxigenado. O lado esquerdo do coração é que esse sangue vai ser jogado para todos os tecidos do corpo. As alterações no equilíbrio circulatório. Algumas disfunções podem acometer o sistema cardiorrespiratório e causar danos a nível sanguíneo e neurológico e cardíaco. São alguns exemplos. A hipertensão, que é a pressão alta, arteriosclerose, infarto agudo do miocárdio, o AVC,
Tá aqui, pessoal, ó, uma artéria com arteriosclerose. Aqui são placas de gordura. Aqui percebam que uma artéria limpa, sem placas de gordura, o que acontece? Esse sangue ele tem um fluxo melhor, ele vai melhor. Aqui imaginemos uma mangueira. Quando a gente pega uma mangueira vai molhar uma planta, por exemplo, a gente está aqui, fica aquele jato de água grosso, né? Quando a gente quer para dar uma pressão maior, o que é que nós fazemos? A gente acaba aqui botando o dedinho assim na ponta da mangueira. A gente não vê a água ter uma pressão maior, e isso é a pressão arterial. Isso altera na pressão arterial, na hipertensão, que é alta pressão. Então perceba aqui, ó. Então a prática de exercícios físicos, de atividades físicas, evita que a gente crie esse tipo de placa, ó, que nós aumentemos a nossa pressão arterial, tá certo? Daí, como medidas promotoras da saúde do nosso sistema cardiorrespiratório, eu coloquei aqui algumas observações. Não fumar, não ingerir. Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas no cigarro existe mais de 6.000 substâncias tóxicas aí para o indivíduo. Então, nada bom, não é uma boa ideia fumar, jogar uma fumaça rica nessas substâncias do nosso organismo, nada bom. Não ingerir bebida alcoólica, prática de exercícios físicos, é importantíssima a prática de exercício físico. Controlar a glicemia, que é o índice de açúcar no sangue. Vigiar a tensão pressórica, que é tirar de vez em quando a pressão arterial. Uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Frequentar o consultório médico com certa regularidade, sempre que possível a gente fazer um check-up, a gente está ali vendo como é que está a nossa saúde. Não cometer excesso em busca de saber como anda a saúde do coração antes de iniciar a prática de exercício. Às vezes o indivíduo vai iniciar ali uma prática de exercícios físicos sem consulta médica, às vezes ele quer um ganho muito rápido, ele acaba aqui se prejudicando. Então, sempre que forem fazer alguma coisa, procurem um profissional, procurem dicas, conversem com o professor de educação física de vocês, sobre quais práticas vocês devem fazer, vocês podem fazer. Então, galerinha, espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre o sistema cardiorrespiratório e até o nosso próximo encontro.